Olá, essa é a nossa série de entrevistas, onde as pessoas trazem as suas realidades nesse momento de pandemia. É, Esse é o segundo bloco da nossa entrevista com o professor Alexandre Omenco Neto, onde a gente vai mais para um caminho da indústria criativa, abordando mais uma questão da indústria cinematográfica, como que ela é afetada nesse momento de pandemia, e também com os desmontes que têm sido feitos no setor cultural brasileiro ao longo desses últimos anos. Espero que gostem do nosso papo. Agora a gente acho que pode seguir fazendo um link até que você já colocou agora no finalzinho aqui, falando de indústria criativa e também emendando com o setor cultural. A gente tem visto de uns anos para cá um desmonte do setor cultural brasileiro e que ele parece se intensificar cada vez mais ainda neste governo, se é que podemos chamar de governo, Bolsonaro. E já que você gosta dessa questão sociológica e tal, o que explicaria isso? Só um pouquinho. O que você fala? Dá. Vamos lá. Eu recebi uma informação, mas tá tranquilo. O que acontece é perceptível mesmo. Você falou o governo, o desgoverno. Não quero, assim, as polêmicas políticas, elas estão dominando manchetes, estão dominando pautas jornalísticas. Eu entendo que algumas delas, ao meu ver, são às vezes até desvios de atenção provocados arbitrariamente por quem está fazendo essa política, para você desviar o foco do que tem que ser realmente analisado e criticado. Isso Chomsky, né, coloca de forma brilhante isso aí. Eu entendo que existe um planejamento de quem está no poder. Não dá para a gente, acho que, subestimar essa condição de tipo, é tudo um bando de louco, tá tudo perdido. A pandemia dá uma embaralhada em todo mundo, inclusive no nosso primeiro bloco, de como a minha vida, sua vida, a vida do cidadão, se organiza em torno dessa realidade de estar em casa, enfim, bagunça tal, mas não dá para, não consigo interpretar que o nosso país de política de cima tem um plano, e estão pondo um plano, um planejamento em prática. Dizer que você não sabia que ia ser assim, entendendo todo o perfil de quem estava por trás durante as eleições, é se fazer de cego, ou de surdo, de mudo, enfim. O plano está sendo posto em prática. A coisa está acontecendo. Claro que agora deu a pandemia, a economia não vai bem, mas é fácil, você culpa a pandemia, por exemplo. Inclusive as pesquisas de rejeição, as pesquisas de aprovação, elas não têm dado sinais de que mudaram radicalmente, né? Quem apoia o governo, quem não apoia e tal. Quem considera ruim, péssimo, bom, ótimo, não está mudando muito. Então significa que está sendo executado e com certa eficiência o plano. Gostemos ou não, quem apoia, quem não apoia. Agora, especificamente da cultura, a cultura faz parte do plano. Então, já de cara, o próprio desmantelamento, vamos dizer, é que nem foi Plutão que foi demitido de ser planeta, né? Plutão foi reduzido a estrela, não é isso? O Ministério da Cultura foi... Planeta não. Então, o Ministério da Cultura virou um planeta não. Porque, na verdade, não é mais, não é mais ministério, não tem mais status de ministério. Porque gasta muito, porque tem que cortar o número de ministério, tal. Pô, a Inglaterra, em 98, com toda a discussão de economia criativa, ela criou o Departamento de Cultura, Mídias e Esporte, que é o equivalente ao ministério. O DCMS, no Tony Blair. Não, depois, eu já vou lá. Por favor. Tá vendo? É o teletrabalho. E você não está vendo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou balançando o pequenininho aqui para dormir. Eu estou meio inclinado por isso. Isso ilustra bem a sua primeira pergunta lá, o primeiro bloco lá. Mas, tomara que ele não chore.
voltando, a indústria criativa virou Secretaria de Cultura ligada ao Ministério da Cidadania. Hoje não está no Ministério do Turismo? Então, quer dizer, então, ele passou para o turismo, se eu não estiver enganado, e aí acho que agora está com o Onyx na cidadania. Entre esses mandos e desmandos, independente de estar hoje no turismo e estava na cidadania ou vice-versa, para mim ele está na cidadania. Secretaria de um ministério recém-criado que engloba esporte, turismo e tudo mais, né? E eu estava falando do DCMS lá na Inglaterra, que foi criado um departamento para cuidar de cultura, mídia e esporte. E, então, assim, a cultura, ela faz parte do planejamento, nesse sentido, sendo aplicado. Ela faz parte do planejamento. E que está sendo executado. E tem indícios para matérias, alguns fatos, mas já do desmantelamento, teve aquele impasse, não foi impasse, né? Foi aquela situação desagradável com o secretário de Cultura, com um discurso nazista. É assim, eu não estou dizendo que são nazistas, mas você percebe nitidamente que tem uma estratégia de censura, para dizer com palavras mais claras. Tem uma estratégia de patrocinar o que quer que seja patrocinado. Né? Tem todo aquele ataque à Lei Rouanet, aquele Rouanet de artista vagabundo. Entendeu? É tudo um desmantelamento intencional para provocar essa confusão, para provocar uma aversão à arte. E se você pegar a indústria cultural, Adorno, toda a discussão durante os períodos totalitários, sempre um dos primeiros ataques a indústria cultural, na mudança dos valores, ou na ideia, ou na intenção da mudança das normas e valores compartilhados. E não é diferente, é arbitrário, não é uma bagunça, é arbitrário, faz parte do plano. Faz parte do plano, do planejamento. Então, você percebe que o corte, isso já estava acontecendo desde da Lava Jato. A Petrobras patrocinava muito evento, muita cultura, patrocinava a Mostra de Cinema de São Paulo, patrocinava um monte de filme. O corte da Petrobras, ela cortou 13 patrocínios recentemente. Mostra Internacional de São Paulo, o Anima Mundi, a Mostra do Rio, cortou, quer dizer, os fazedores do evento, né, os curadores, a equipe do projeto partiu para um crowdfunding, partiu para outros patrocínios. O Anima Mundi aconteceu com o mínimo do que podia acontecer, um pouco menos da metade para fazer um evento de porte. Aconteceu com muito suor. A Mostra de São Paulo, o Cinema de São Paulo, recebia muito patrocínio de empresa. O BNDES era um patrocinador, ele passou a não ser mais. Então, assim, é um descaso à cultura, é um descaso intencional para patrocinar o que se tem de interesse. Né? Mas a iniciativa privada também era patrocinadora, e tem uma questão que é a seguinte: o Brasil desacelerou principalmente a partir de 2016. Né, com toda a tensão política, o Brasil foi desacelerando economicamente e as empresas privadas vão cortar patrocínio. Porque vão cortar porque estão perdendo faturamento. Espera aí, Renato. Tranquilo. Vamos lá. As empresas privadas também cortam patrocínio, então diminui esse dinheiro que circula para produções de indústria criativa. Mas, enfim, a gente tem cortes assim, eu coloquei alguns dados. A Ancine, 43% de corte. A Lei Rouanet, que patrocinava eventos de até 60 milhões, agora só patrocina de 1 milhão. Aí o que acontece é um desmantelamento intencional. Acho que pegar o exemplo claro é o filme da Bruna Surfistinha, que deu
deu um bafafá. Ah, gosto ou não gosto do filme? Não é discussão se eu gosto ou não gosto. Agora, você vai partir de um princípio que o Bruna Surfistinha é um filme que não pode ser passado no Brasil porque nós somos um monte de gente que não gosta de sexo, entendeu? Ah, hipocrisia. A arte, ela é contestar, a arte contesta, a arte mostra. Pode ser arte cinematográfica. O filme de tiro e de morte pode, é isso? Matar um monte de gente, metralhar. Então, para mim está muito claro o cunho ideológico por trás desse plano, desse planejamento, desse desmantelamento, dessa reestruturação, desse corte de verbas, principalmente via empresas públicas do patrocínio do cinema, e pegando o cinema, mas para qualquer outra obra teatral, enfim. Os pequenos teatros, eu estava acompanhando umas matérias, cara, estão como os pequenos negócios, cara, vão quebrar, os caras não têm como se sustentar, porque as salas de teatro não vão voltar tão cedo. Então, nossa indústria cultural, ela também ela vai morrer. Assim, morrer seria figurado um caminho sem volta, vai, para quem acredita em vida após a morte é outra coisa. Não é morrer, mas elas vão entrar num colapso que para a gente recuperar o pouco que a gente tinha de cultura, se a gente partir de uma premissa que não tem essa guerra ideológica, não tem essa censura e tal, vai ser difícil. Agora, se ainda tiver censura, se ainda tiver essa guerra ideológica, esse descaso com a arte, esse descaso com a versatilidade das diversas formas de expressões artísticas, a gente vai demorar muito tempo para recuperar algo que já foi sensacional. O Brasil, pô, não vai falar, né, meu? Mas se você pegar o modernismo no Brasil, você pegar nossa música, nosso, né, Tom Jobim, Vinícius, Bossa Nova, você pegar o Galber Rocha e o cinema, assim, o Brasil já quis ser grande nisso, já tem uma vocação artística extremamente importante. É um país de várias fusões, étnicas, de uma riqueza e uma diversidade artística gigantesca. Sabe, o carnaval, para mim, é um exemplo concreto dessa diversidade. Ah, tem baderna lá no carnaval. Pô, tem baderna em um monte de lugar. Agora, o carnaval, resgatar uma cultura afro-brasileira, a referência que a gente é com os desfiles. Ah, mas tem um monte de agora de desfile patrocinado. É outra discussão. Como manifestação artística, ela é sensacional. Para ser vendida no mundo inteiro. Mas você tem nitidamente um cunho ideológico por trás. O que é arte para certa parte da população? É ter o Romero Brito em casa? Para, entendeu? Não que ele não mereça o lugar dele, como um artista que é. Mas, assim, entendeu? É simplificar demais o que é arte, né? É um único gosto, vamos dizer, é uma única visão artística. Agora, se é uma arte mais contestadora, se é uma arte mais transgressora, não vale. Aí teve aqueles linchamentos virtuais daquela exposição dos caras nus e tal. Eu assisti Macunaíma, todo mundo pelado no palco. Teve gente que se levantou da peça, mas eu olhei e falei, pô, o cara então não sabe o que é Macunaíma. Vai numa peça teatral do Macunaíma e levanta reclamando que aquilo era uma pornografia. Mas, pô, Macunaíma é índio, cara. Então, é um desconhecimento. Então, a gente tem um problema do Brasil ter uma defasagem educacional enorme. Eu sempre dou o mesmo exemplo, acho que para encerrar esse assunto, né? E não é colocando um complexo de vira-lata. A gente tem um problema educacional, e o problema educacional leva a certas interpretações deturpadas, por exemplo, do que é arte. Agora, em Amsterdã, né, conhecida pela Red Light District, lá as ruelas da pornografia, dos prostíbulos e tal, a profissão é regulamentada lá, né, inclusive, da prostituta. Mas uma cena sempre me chama a atenção dessa vez que eu estive lá, faz um tempo, uns 8 anos atrás. Na Red Light, ali naquela parte, onde tem essa diversão, né, vamos chamar de diversão noturna, os prostíbulos, as prostitutas, tem escola infantil, cara. E os pais estão levando os filhos para a escola
dando beijinho no, né, tchau, filho. E a prostituta tá lá no Peep Show, tá lá naquelas cabines, tá lá andando na rua. Cara, quando você insere a discussão no contexto desde a criança, é como se discutir educação sexual na escola, própria educação financeira na escola, você insere ele num contexto que você vai livrá-lo, de certa forma, de um preconceito exacerbado, de uma forma de não entender que ali também é um ser humano, por que a pessoa faz aquilo, o que quer que seja. Mas a gente não tem, a gente não está nesse nível de discernimento social. Né? Como eu gosto de usar o Richard Scott para falar de ambiente institucional, são os 3 pilares, o normativo, o regulativo e o cognitivo. O nosso pilar institucional cognitivo ele é um pilar doente, é um pilar deturpado. Então, e a cultura acompanha esse pilar e ela está sendo feita para os grupos que estão por trás de toda essa política do governo federal. Então, você tem muito evangélico, você tem o tal cidadão de bem, que são esses valores, que é aquela história, o valor fica no papel, né, muitas vezes, né, aquela história de eu preciso ter religião para ter moral, não é isso, tá? Então, tem uma coisa muito complexa aí que está sendo usada, né? Você já passou aí, falou um pouquinho sobre o corte na Ancine de 30%, e o teu doutorado é sobre a própria indústria criativa e de coproduções internacionais. Como é que fica o cinema, que já precisava, o cinema brasileiro, fazer parcerias internacionais? Como que fica nesse momento? Eu já vi a Alice Braga falar esses dias como é que tá, e tá tudo parado. Parou todas as gravações. Cara, a indústria cinematográfica vai sofrer, está sofrendo, porque, por exemplo, eu acho que o Hollywood já demitiu mais de 150 mil pessoas. Já era uma indústria que trabalhava com uma visão baseada em projetos. Já era uma indústria que, nos anos 50, ela era verticalizada, era a era dos grandes estúdios, e eles tinham quase que todas as fases da cadeia de valor. Então, o estúdio produzia, distribuía, e em algum momento teve salas de exibição, e aí o Comitê Antitrust nos Estados Unidos fez eles se desfazerem de algum dos elementos da cadeia, e foi a exibição que eles se livraram. Os estúdios, eles foram evoluindo para uma visão baseada em projetos. Então, você pode reparar que tem 3, 4 produtoras, às vezes, num filme para compartilhar risco, e os estúdios viraram grandes distribuidores, né? O estúdio distribui os Mega 5, os Super 5, lá, os Big 5. Espera um pouco. Desculpa, Rato, teletrabalho. Desculpa. Para encerrar, né? Então, os grandes estúdios se tornaram grandes distribuidores, então eles garantem que uma produção vai ser distribuída em o maior número de salas possíveis. Depois tem toda uma regra intrínseca à indústria cinematográfica especificamente, que são as janelas de exibição. Então, um filme que é lançado com fins comerciais em salas de cinema, depois ele tem um tempo para ir para DVD, depois ele tem um tempo para ir para TV fechada, depois TV aberta, enfim. Claro que os streamings viraram um grande competidor, esse novo entrante, né, dentro dessas forças, trouxeram nova tecnologia, com as televisões, com complemento das Smart TVs, enfim, mas a indústria cinematográfica específica, a gente tem que entender que com todas as profecias antes da Covid, mas de todas as profecias que o cinema ia acabar, o cinema ainda te mostra uma experiência, né? Ainda existe produção cinematográfica, embora possa ser questionada, tem muito filme de herói, filmes que são arrasa-quarteirões, para minimizar risco, porque uma produção cinematográfica é dotada de vários riscos. Essa evolução de indústria verticalizada para uma indústria de projeto, queira ou não queira, já desestabiliza um pouco, né? Porque você só faz um projeto, né? Você vai fazer um projeto, aí você vai juntar uma equipe para aquele projeto. Um projeto, por característica, tem começo, meio e fim. Aí a equipe se desfaz ao término do projeto. Mas, óbvio, com uma indústria aquecida, e óbvio, com as redes de relacionamento que se formam,
você vai montando projeto em projeto. Aprova um projeto com o estúdio A, com o estúdio B, ele vai montando com a indústria aquecida. Mas mesmo assim, já é uma indústria baseada em projeto. Então, assim, está tudo parado, como você falou da Alice Braga, as coisas estão paradas, porque você vai fazer filme para streaming. Só que você vai gravar como dentro da lógica do isolamento. Foi Então, essa questão que ela apontou. Vai beijar como no cenário? entendeu? Então, é complicado. Você não vai ter a mesma dinâmica, podemos dizer, no sentido figurado, que está parado e está demitindo. Tá? Está demitindo. Nossa indústria brasileira ela é pequena comparada assim, ela é grande mercado. A gente tem números enormes. E tem uma evolução de faturamento de bilheteria. Né? Tem uma evolução, 2 trilhões, né? É um número grande. 2 bilhões é um número grande de faturamento. Mas o percentual de cinema brasileiro é 14%, 15% de salas e de receita. Né? Cara, movimenta. Quem está lá ganha dinheiro. Vamos dizer, sobrevive, no bom sentido. Mas é pouco, né? Você pega o que o cinema coreano cresceu, o Parasita é um grande exemplo, mas o cinema coreano teve um projeto de indústria cinematográfica, com participação do Estado forte, no sentido de querer incentivar os produtores, os diretores, as escolas ensinarem cinema, uma linguagem coreana, um certo protecionismo para o cinema coreano ser exibido em mais salas no cinema coreano. O cinema coreano ganhou uma qualidade indiscutível de produção e hoje ganhou o Oscar máximo lá, o Parasita levou tudo, entendeu? Claro que o Oscar é comercial, mas é indiscutível que o cinema coreano ganhou um espaço que ele não tinha. E se você pegar como que o cinema coreano foi feito, foi um projeto de governo, um projeto público, óbvio, com as empresas privadas, elas funcionando em prol de uma indústria, em prol de colocar essa indústria no mapa, em prol de desenvolver competências em alto padrão, uma indústria que se desenvolveu, estimular o cinema local, no caso lá, o sul-coreano, a produzir com qualidade, a dar espaço para esses caras irem para as salas de cinema, porque aqui no Brasil, enquanto um Vingadores vai estrear, sei lá, em 90, se tiver 100 salas, 90 vai ter Vingadores e 2 vai ter um Bacurau. Bacurau foi um caso até, talvez, uma grata surpresa, porque teve uma comunicação muito forte, teve uma estreia em muitas salas de cinema, porque tem uma distribuidora forte, enfim, tem todo mas é quase que uma exceção. E como você me falou, minha tese foi com coprodução internacional. Se a gente entender que a globalização que a gente entendia que estava acontecendo vai mudar, vai desacelerar, a globalização vai tomar impacto, a coprodução internacional também vai. E Bacurau é uma coprodução, Brasil com França. A Vida Invisível é uma coprodução Brasil com a Alemanha. A coprodução ela surge como uma forma de competir com uma indústria que precisa de escala, assim, precisa de bilheteria, precisa de muita grana para pôr antes do projeto gerar retorno. Né? Você precisa de muita grana investida para depois pensar assumir o risco do retorno. E a coprodução é uma forma de dividir e compartilhar risco e compartilhar competência. E já lançar minimamente em 2 mercados consumidores. Ela veio como uma forma da Europa responder à pós-guerra, da qual a indústria cinematográfica europeia é gigante, maior que Hollywood, pega a francesa, a italiana, mesmo a alemã, e na devastação da pós-segunda guerra, a coprodução foi uma das formas de se erguer, porque a coprodução é um plano de governo também, porque tem que ter acordos bilaterais, acordo entre as ancines de cada país, por assim dizer, e aí você tem que, todo um planejamento público, de política pública, para que a coprodução aconteça. Então a gente está com esse impacto, o que já não era tão bom, de uma grande escala, vai ficar ruim. Né? Agora, quanto tempo vai demorar para voltar para as salas é um problema. Na medida que puder, que o isolamento, que tiver contida a curva, toda a lógica da epidemiologia ser aplicada e a gente começar a diminuir os contágios, sei lá, a partir de julho, a partir de agosto, retome
com seus devidos protocolos, o nosso retorno, vai gravar, vai fazer filme, aquela coisa tem que testar, todo mundo tem que ser testado se está com vírus, por exemplo. É um problema que a gente tem no Brasil. É uma subnotificação, está morrendo gente de síndrome respiratória aguda como nunca morreu, mas ninguém fala que é Covid, e não testa. Então, o campeonato alemão voltou, todo mundo testou. E aí os caras seguem os protocolos alemães desse isolamento parcial, mas o futebol voltou. Sem público no campo, sim, mas os jogadores não estão contaminados, então eles podem jogar bola. Então, só que eles estão na frente ali. Né? Aqui não, né? Essa é a situação. Professor, eu agradeço o seu tempo aí. Eu vou deixar um último espaço aí para você que talvez queira dizer mais alguma coisa aí, um espaço aberto. Fica à vontade aí. Bom, primeiro eu vou agradecer o convite, sempre um prazer falar com alunos e estudantes entusiasmados. Você é um bom estudante, e vai se tornar, tem uma carreira que você está traçando aí para você extremamente boa, importante. E o que eu posso deixar, Rato? Eu vou reforçar o que eu falei em algum momento. A hora agora, acho que a pandemia, aproveitando essa pandemia, é a hora da gente se livrar dessas ideologias, principalmente da lógica de mais Estado, menos Estado, mais privado. A gente está vendo que na hora do vamos ver precisa do Estado, e na hora do vamos ver uma coisa crescer também precisa do privado. Essa briga ideológica entre mais Estado, menos Estado e mais privado mostra os efeitos com o sistema de saúde, quando o sistema de saúde é único e exclusivamente visto como um negócio. Então, assim, a gente tem que entender, resgatar a participação do Estado na economia de forma mais efetiva, de forma mais assertiva, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse Estado tem que promover uma competição, tem que estimular certas indústrias, como eu dei o exemplo da indústria cinematográfica da Coreia do Sul. Então, assim, o que eu deixo é a gente entrar num movimento da dialética e a economia se tornar algo diferente a partir do pós-Covid. Ser vista não única e exclusivamente. Tem os 11 princípios da Price que explicam bem, e é uma consultoria de mercado, mas a empresa tem que ter um lucro e um propósito. Só que aquela história só se preocupa com o lucro, com o propósito, mesmo no termo mais bonito do que o propósito tem que ser um propósito de uma sociologia das organizações, de uma distribuição de renda melhor, de uma aplicação dos recursos melhores e de uma preservação dos recursos que são frágeis, vamos dizer. É um lucro com um propósito, mas a gente sabe que muita coisa fica no papel. O resto é uma busca incessante por lucro e curto prazo, porque o sucesso de uma economia extremamente individualizada e com a falácia da meritocracia é essa busca individual do sucesso financeiro. Então, certas coisas a gente tem que entender. PIB, crescimento de PIB e desenvolvimento econômico são coisas diferentes. Beleza? Então, gratidão pela sua troca aí comigo, de conhecimento. Agradeço também a Natália pelo tempo, a paciência das crianças aí. Sim. E fica bem. E agora eu vou fazer almoço. Fica bem, se cuidem aí. Precisamos almoçar. Tchau, Rato. Valeu.